Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar ela para participar. Já está aqui comigo, está chegando por aqui, vem chegando, devagar, desfilando. Assinou até camiseta Drica, ó, Evarine, que legal, que bacana. Já aproveito que estamos falando de esportes e te peço para trazer os detalhes dessa segunda-feira, fim de semana movimentado, não é mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, André, boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral Movimentados. Um beijo para o Lucas, ele está sempre por lá, torcedor fiel do Jack Corona Futsal, que jogou nesse fim de semana, na sexta-feira, na abertura do fim de semana contra o Santo André, em mais uma rodada da Liga Nacional. Um jogo bastante emocionante, bastante intenso, com algumas polêmicas e com vitória do Jack, com direito a 2 gols de um cara que estava voltando depois de 2 meses lesionado. Vamos dar uma olhadinha como foi essa vitória do Jack aqui no Centro Eventos. Os desfalques continuam, mas o tricolor também continua a boa fase na quadra. Em noite de retorno de Éder Lima, o pivô brilhou ao lado do melhor amigo para garantir mais 3 pontos na Liga Nacional. A bola parada tem sido uma arma potente do Jack Futsal e foi assim que saiu o primeiro gol da noite contra o Santo André. E foi dos pés de Robinho. Em cobrança ensaiada de falta, Pedro Rei rolou e o camisa 83 ainda pisou. Ajeitou e bateu forte para abrir o placar. Eu acho que era um jogo difícil, a gente sabia. Santo André vem fazendo grandes jogos e hoje a gente sabia da dificuldade que ia encontrar, mas graças a Deus foi Robinho e Éder Lima, é uma história antiga, né? Léo Catolé deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, mas a segunda etapa estava reservada para Éder Lima brilhar. Após jogada individual de Alex pela esquerda, o pivô tentou 2 vezes e balançou a rede. Mas o Santo André estava disposto a estragar a festa tricolor e, de novo, Léo Catolé marcou o gol de empate. O time paulista viu Ronaldinho ser expulso já nos minutos finais. E com um jogador a mais, o Jack foi em busca da vitória. Faltando pouco mais de 1 minuto para zerar o cronômetro, o gol da vitória. Bem colocado na segunda trave, Éder Lima desviou de peito após passe de Neto e saiu para comemorar. Uma vitória com a marca dos dois, que fora de quadra têm um relacionamento antigo e dentro dela se entendem como poucos. Eu conheço o Robinho mais do que minha família, né? Porque a gente vem treinar junto, são 2 períodos por dia, a gente mora um perto do outro, conviveu na seleção da Rússia, jogamos 11 anos junto, então a gente tem esse fino, né? E hoje a gente conseguiu ele fazer o gol, eu fazer o gol, mas quem merece tudo é essa torcida, essa equipe maravilhosa. Foi já na reta final, mas o tricolor conseguiu a 4ª vitória consecutiva. O Jack Futsal venceu o Santo André por 3-2 e agora tem uma semana de preparação para aquele que é o maior clássico do futsal brasileiro. No sábado tem rivalidade em quadra, tricolor contra o Jaraguá na Arena. A gente sabe que a equipe de Jaraguá é uma grande equipe, mas a nossa equipe também, a gente sabe que a gente tem jogador de qualidade aqui, que a qualquer momento pode resolver a partida. E eu creio que quem vai ganhar isso daí é a torcida, quem estiver acompanhando de casa, vai ser um jogo grande. E eu tenho certeza que a gente tem a semana inteira para trabalhar, para chegar lá e fazer um bom jogo contra a equipe deles. Tá aí, né? Belíssima vitória. O Jack com os desfalques, Xuxa fora, Dieguinho fora. O Henrique, que inclusive passou por cirurgia no sábado, tudo certo na cirurgia dele, agora é o pós-operatório, consegue essa excelente vitória para se manter na parte de cima da tabela de classificação. Muita gente ainda perguntando a respeito daqueles 6 pontos que o Joinville pode perder. Ainda tá rolando essa situação no STJD, não perdeu esses pontos. Por isso que é tão importante vencer, ficar lá na parte de cima, para caso essa punição venha, não tenha tanto impacto assim na classificação e, consequentemente, no enfrentamento das 8ª de final. Então, belíssima vitória do Jack no Centro Eventos Carl Hansen com esse casamento aí de Éder Lima e Robinho. E estão definidos também os confrontos das semifinais da Talentos LNF. Nada de vitórias na última rodada da primeira fase da Talentos LNF. Em Contagem, em Minas Gerais, a sexta-feira foi dominada por empates. Minas e Atlântico, já eliminados, ficaram no 0-0. Jaraguá e Corinthians empataram em 4-4 e o tricolor fechou o dia em um jogo intenso contra o Blumenau, jogo que definiu as semifinais. Cauã marcou 2 vezes e Léo também balançou a rede para garantir um empate em 3-3 com o time do Vale. E ainda
a liderança da primeira fase. Com os resultados, os confrontos que definem os finalistas estão definidos. Líder invicto, o Jack Futsal enfrenta o Blumenau, com o segundo jogo em Joinville. Já o Jaraguá, terceiro colocado da primeira fase, enfrenta o Corinthians, com a partida decisiva em São Paulo. A Liga Nacional ainda confirmará as datas das semifinais. E ontem, quem entrou em quadra pela Liga Nacional foi o Jaraguá. Lá em Uberlândia, o Aurinegro foi derrotado pelo Praia Clube por 3-0. Jogo bastante intenso, muito equilibrado lá em Uberlândia. O Praia, que não perde há um ano jogando diante do torcedor, fez valer aí a força da sua casa e venceu com gols do Rudy Cabreúva e também o Luiz Fernando. Teve polêmica, o Jaraguá reclamou de um pênalti no Bruninho ainda antes do placar ser aberto lá em Uberlândia, mas acabou saindo derrotado. Essa que é a segunda derrota consecutiva na Liga Nacional e o quarto jogo sem vitória do Jaraguá, que vem de dois empates e 2 derrotas antes para o Magnus e agora para o Praia Clube, que inclusive assumiu a liderança isolada da Liga Nacional. Já o Jaraguá é o quinto colocado com 37 pontos, mas tem um jogo a menos, aquele contra o Cascavel, que vai acontecer na quarta-feira que vem na Arena Jaraguá. Final de semana é dia de clássico, mas antes do clássico de sábado, o time vai até o Oeste Catarinense para enfrentar o São Lourenço pelo estadual. Essa partida que deve ser utilizada aí, o time sub-20 do Jaraguá, porque o foco total agora é no clássico do fim de semana, no sábado, às 5 horas, na Arena Jaraguá. Dia de festa para a torcida do Jaraguá, que vai inaugurar também o novo piso da arena, mas a gente vai falar bastante sobre esse clássico durante a semana. Já no campo, derrota do Jack na estreia da Copa Santa Catarina. O tricolor foi até Blumenau para enfrentar aí o Beck, o time que disputou a Série B do Campeonato Catarinense, e acabou sendo superado por 2-0. A gente está vendo os melhores momentos aí na tela e o torcedor que não viu o jogo, que não escutou nada, pode até estranhar, porque não vai ter melhor momento do Jack. O Jack simplesmente não conseguiu chegar ao ataque ontem contra o Blumenau, que inclusive poderia e deveria ter vencido de um placar mais elástico. O Blumenau, além do 2-0, colocou 2 bolas na trave, obrigou o goleiro Bruno Pianissola a fazer grandes defesas e ainda saiu com a vitória e os 3 pontos nesse grupo C da Copa Santa Catarina, que tem ainda Carlos Renault e Nação, que empataram por 0-0 ontem aqui na Arena Joinville. Com esse jogo de ontem, o Jack chega a 8 jogos consecutivos sem vitória, considerando Série D, e agora a Copa Santa Catarina em um jogo de muita apatia do Joinville. Teve aí esse tempo, né, pós-Série D para se preparar, teve uma semana com o técnico Leandro Senna, imaginava-se que o torcedor poderia ver alguma coisa diferente, mas o Joinville não conseguiu jogar contra o Blumenau. E o técnico Leandro Senna, depois do jogo, em entrevista coletiva, falou que mais incomodou ele justamente nessa derrota, que foi até o que muita gente detectou, né, essa apatia do Joinville. Vamos ouvir o novo técnico do Jack, o Leandro Senna. Eu acredito que é falta de atitude, né? O Blumenau entrou, né, a 100 km por hora e a gente estava ali a 50, 60, né, estudando o adversário ainda. Não, a gente já tem que entrar com uma atitude melhor, né, uma atitude mais competitiva, para que a gente, né, com o decorrer do jogo, com o passar dos 90 minutos, a gente também possa se impor, independente de jogar em casa ou jogar fora. Tá aí, né, o técnico Leandro Senna, que falou, inclusive, sobre não arrumar desculpas, gramado molhado, nada. É o que ele falou. O Joinville não teve personalidade ontem no jogo contra o Blumenau e agora vai ter uma semana para se preparar para o jogo contra o Nação no domingo aqui na Arena Joinville. Que essa má fase passe logo, né, Drica? Chega de jogos sem vitórias, né? 8 já é mais do que suficiente para o Joinville entrar nos trilhos e aí já vai entrar pressionado contra o Nação, jogando aqui diante da torcida.